Existem distinções entre brasileiro nato e naturalizado, né? Algumas, né? Poucas, mas existem. Então, o brasileiro nato pode ser presidente da República, o ministro Supremo. Já o naturalizado já não pode ser oficial das Forças Armadas, não pode ser presidente da República. Tem uma série de... Lá do inciso 12, do artigo 12, inciso 1. As proibições. Proibições, nem todo... Não pode colocar um oficial naturalizado para ser oficial do Exército. Porque ele numa guerra, ele vai ficar na dúvida qual país que ele vai lutar, por exemplo, né? Então, ministro Supremo, não dá para ser naturalizado. Ministro do STJ pode, mas do STF não. Então, você tem aí algumas proibições. O restante é tranquilo, é tudo igualdade entre brasileiros natos e naturalizados, tá bom? E aí tem a extradição. O indivíduo não se adaptou aqui, ele vai ser extraditado. A entrega da pessoa, né, quando ele tem uma condenação criminal, ou levado para o outro país. Então você tem a extradição ativa, tá certo? Quando o Estado solicita o estrangeiro a indicação do indivíduo. A extradição passiva, brasileiro nato versus brasileiro naturalizado, né? O brasileiro nato nunca será extraditado. Não esqueça a questão de concurso. Nunca vai ser extraditado, tá? O naturalizado, se ele cometeu tráfico de drogas antes da naturalização, tá certo? E depois ele pode ser extraditado, porque a ideia é ter pessoas aqui que tenham interesse de ficar no Brasil com interesses, como se diz, né, positivos. O indivíduo é traficante, não vai ficar no Brasil. Manda esse indivíduo para fora, tá? E aí você tem a extradição passiva, as regras procedimentais na lei de imigração, né? O Estado requerente em cujo território tinha cometido crime mais grave, segundo a lei brasileira, manda o indivíduo para lá. Tem um procedimento lá no Supremo Tribunal Federal. A ideia é mandar o indivíduo para fora do Brasil, tá bom? A extradição passiva, necessidade de prisão, o extraditando, dependendo da situação, o Supremo pode decretar a prisão dele, o ministro relator lá do processo, tá? Extradição passiva, o indivíduo da extradição, o brasileiro for nato, não vai ser extraditado, já comentei com os senhores, tá bom? E aí tem umas vedações legais para a extradição passiva, a gente não vai desenvolver aqui porque é muito coisa, só para a gente ter uma noção da extradição, que o indivíduo pode ser extraditado, mandar o indivíduo embora do Brasil, tá? O Supremo é que vai fazer o julgamento desse indivíduo, né? O caso do César de Batista é um caso mais comum que nós acompanhamos aqui, tá bom? Os cargos privativos de brasileiro nato, eu falei para os senhores, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, todos são cargos de brasileiro nato, tá, né? Tá bom? Então não adianta eu colocar um indivíduo, tá? Outra propriedade de empresa jornalística só para brasileiro nato. Tá? E aí você tem a retirada compulsória, mandar um indivíduo embora de forma compulsória, sem nenhum tipo de procedimento, que é a repatriação, deportação e expulsão. Então a repatriação, o indivíduo será pelo país de nacionalidade, de procedência do imigrante ou do visitante, para que o outro aceite, tá bom? Nós chamamos de repatriação. A repatriação é a medida administrativa de devolução da pessoa, tá? Em situação de impedimento. Esse é o conceito de repatriação. A deportação estabelece que qualquer pessoa pode entrar no Brasil. Entrar no Brasil, estabelecer e tal. Só que aí a permanência irregular ou clandestina justifica a deportação, tá bom? Então, o indivíduo é notificado e depois é levado para o outro país, tá bom? E aqui é a expulsão, a última expulsão, que é a retirada compulsória do imigrante ou visitante do território nacional com impedimento de regresso por prazo determinado ou indeterminado, tá bom? Então nós temos essas formas aí para evitar o quê? Para evitar a migração que nós existe. E o Brasil não tem punimento, não tem banimento, desculpa, punimento, ó. Não tem pena de banimento, tá bom? Essa aí, o brasileiro não trabalha com esse tipo de pena, tá bom? O asilo político, o Brasil recebe o refúgio, o direito de permanecer no Brasil, no caso de crime de opinião e crime de político, tá bom? Vamos continuar o debatezinho aí, é só coisa light, tá?